Graça e paz, amada igreja, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando todos vocês nesta noite. Em especial, meus irmãos, eu gostaria que vocês orassem pela nossa equipe, que está se empenhando para que esse culto chegue até você. E sei que vocês já perceberam, mas aqui na frente, a câmera mostra praticamente aqueles que estão no louvor. Ela não pega toda a equipe que tem por trás. Temos também Juan, ali no baixo. Temos Pedrinho, que fica ali no canto, com a guitarra. Temos Edilson no teclado ali. Temos Paulinho no som. Temos Silas na mídia. Temos Gilson, que está nos dando um apoio aqui também. Jalisson, que faz toda uma edição. Que possamos estar orando por esses irmãos. Mas nesse momento eu também convoco você para que você chamasse sua família nesse momento para orar. Que possamos orar pela nossa nação. Que possamos orar pela nossa igreja. Que possamos orar pela nossa família. Muitas vezes temos que perder para aprender a dar valor. E que possamos tirar desse momento que passamos reflexões. Que possamos servir a Cristo cada vez mais e mais com amor. Que possamos nos unir cada vez mais e mais como família em Cristo. Que possamos nos unir cada vez mais e mais como família nos nossos lares. Que possamos juntar nossos filhos, nossas esposas, seus maridos, e que possamos sempre estar louvando ao Senhor, buscando a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, somos gratos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de Te buscar, de Te exaltar, Senhor. Senhor, reconhecemos que muitas vezes precisamos perder para entender o real valor, Senhor, mas que possamos refletir, que possamos dar mais e muito mais no Teu reino, Senhor. Que possamos nos empenhar cada vez mais e mais nas nossas famílias, Senhor. Que possamos nos unir cada vez mais e mais, Senhor. Que não venhamos deixar nada tirar nossa comunhão, Pai. Te pedimos em especial, Senhor, pelo Teu povo, Senhor. Te pedimos em especial pela Igreja Batista da Batalha e do Cajá, Senhor. Que possam se unir cada vez mais e mais, Senhor, para o Teu reino, Senhor. Que possamos propagar o Teu Evangelho, Pai. Que possamos levar, Pai, essa mensagem para aqueles que não têm esperança. Porque nós sabemos que Tu és a única esperança, Senhor. Senhor, fica conosco, Senhor. Abençoa esses irmãos que estão empenhados. Abençoa aqueles irmãos que queriam estar aqui, Senhor, para fazer a Tua obra e não estão podendo vir, Pai. Fica com todos nós, Senhor. Fica com os missionários, Senhor. Que possamos sustentá-los em orações e contribuir também, Pai. Que possamos Te servir cada vez mais e mais. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Nesse momento eu convido a equipe de louvor. Batalhenses, telespectadores, aqueles que nos assistem nesse momento. Essa equipe, que assim foi falada pelo nosso pastor Rivaldo, agradece as suas orações, a dedicação de seu dízimo, a sua oferta que você vem feito. Estamos aqui não porque somos merecedores, mas a sua oração tem feito com que todos nós aqui estejamos pontualmente para o trabalho de Deus. E onde está depositado a sua alegria? Eu quero te dizer algo que está lá em Salmo 2, 9, 2, 3. Em Ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos retrocederam e caíram, e permaneceram diante da Tua face. Eles pereceram,
E onde está depositado a sua fé, a sua alegria? Venha conosco, chama teu pai, tua mãe, teu amigo, teu visitante e vem louvar conosco. Abra o seu coração, espere em Deus que Ele responderá a tua oração. Amém. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Ele se entregou em teu lugar, Ele se entregou em teu lugar, Ele foi julgado em nosso lugar, por a mim, por amor a mim e a você. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Condenado Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Condenado era condenado Louvado seja teu nome, Senhor. Tu
és o nosso Deus, Tu és Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra
nós queremos parabenizar os irmãos que fizeram aniversário durante a semana. E eu quero convidar Samuel para ler os aniversariantes da semana. Nossa irmã Delma Maria, Gracivaldo Canuto, Laurinete Barros, Alexandre César, Valdeir Visson Santos, Rafael Lucas de Arruda. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, sinta-se abraçado, né? Ali, Diácono César, tá ali. Alexandre, é porque a gente conhece como... É, Alexandre. Sinta-se abraçado pelos nossos queridos irmãos, né? Toda a igreja. Deus abençoe e dê muitos anos de vida na presença do nosso Deus. A nossa força vem do Senhor, cante! Nossa força nasce do Senhor, esperamos do Senhor, esperamos do Senhor. Nossa força nasce do Senhor, esperamos do Senhor, esperamos do Senhor. Ó Deus, Tu reinas sempre, Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em Ti seremos como águia. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu reinas sempre, Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em Ti seremos como águia. Declare. Ó Deus, Tu reinas sempre, Tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em Ti seremos como águia. E todo o povo diz: Soberano Deus, te louvamos, te exaltamos nessa noite. Obrigado, meu Deus, pela Tua grandeza. Obrigado, Deus, porque Tu és a nossa força. E em Ti nós somos mais do que vencedores. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Por nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Tua é a glória e o
honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu és. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu és, Senhor. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor dos senhores. Teu nome será exaltado entre as nações. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Adorar teu nome, exaltar teu nome, dizer entre as nações que tu és Senhor. Tu és Senhor dos senhores, Deus. Tu estás no controle de tudo, Deus. Vou te adorar, vou te adorar. Louvado seja teu nome, Senhor. Amém. Estamos de volta para a nossa última reflexão no Evangelho de Lucas. E nesta oportunidade nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho do próprio Lucas, no capítulo 19. É o texto que fala sobre a conversão de Zaqueu. Provavelmente, quando alguém anuncia, provavelmente quando alguém fala que vai pregar sobre Zaqueu, já causa um desânimo na vida nas pessoas, né? Eu tenho um amigo que diz, toda vez que alguém vai pregar sobre Zaqueu, ele disse, eu já fico desanimado, porque desde criança
eu ouço. Todo pregador, quando está iniciando, toda pessoa que não sabe pregar, geralmente começa por Zaqueu, né? E por aí afora, o Zaqueu tem sido o personagem preferido de muitos pregadores, e por isso muitos ouvintes já não gostam muito de ouvir quando o pregador fala que a mensagem será sobre Zaqueu. Mas eu peço a paciência dos irmãos, eu peço a compreensão de todos. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que era para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nosso coração. Amém. Pela manhã nós falamos sobre o cego Bartimeu e dizíamos da diferença que havia entre Bartimeu e Zaqueu, que Bartimeu era um homem pobre e o texto, e Zaqueu, ao contrário, era um homem rico. E muitas vezes nós pensamos, ou muita gente pensa, que a vida de uma pessoa rica é totalmente diferente da vida de um pobre. Há pessoas que acham que pobre não tem alegria, pobre não tem prazer, a pobreza é só sofrimento. E ao mesmo tempo acham que a pessoa que é rica não tem problemas, o rico não tem dificuldades, a vida do rico é só alegria, é só prazer. E esse texto, essas duas narrativas de Lucas, vai mostrar que Bartimeu, sendo pobre, sendo cego, precisava de Jesus. E Zaqueu, sendo um homem extremamente rico, também tinha a mesma necessidade daquele cego. Ele queria ver a Jesus. E a conclusão que ele chega é que a sua riqueza, os seus bens materiais, não eram suficientes, ou os seus bens materiais não podiam levá-lo à presença do Senhor Jesus Cristo. Zaqueu era rico, mas ele tinha também problemas. Ele era um homem odiado, era uma pessoa que não era bem aceita na comunidade em que ele vivia, porque ele era um publicano. Naquela época, Israel estava sendo dominado pelo Império Romano. E Zaqueu era publicano. Publicano era aquele que cobrava imposto do judeu. O publicano era aquele que tributava o judeu para enviar, para colocar, para mandar ao Império Romano. Então, nenhum de nós ou nenhuma pessoa gosta de pagar impostos.
e ainda mais quando o imposto é cobrado para ser enviado para uma outra nação. Então, Zaqueu era mal visto, ele não era bem aceito na sociedade, porque ele cobrava imposto, e além de cobrar o imposto, esse imposto era enviado para o Império Romano. E ele era rico. Provavelmente as pessoas, geralmente os cobradores de impostos daquela época ficavam ricos, porque do valor que ele cobrava do imposto, uma parte era enviada ao império e outra ficava com ele. E muitas vezes o império não tinha uma fiscalização muito boa, às vezes ele cobrava e nem mandava nada para o império. Mas apesar de ser um homem rico, Zaqueu sentiu necessidade de ver a Jesus. Há muitas pessoas que pensam que se um dia ficarem ricas, se um dia conseguirem muitos bens materiais, a vida vai ser algo totalmente maravilhoso. E não. Zaqueu era rico e era infeliz. Zaqueu tinha muitos bens, mas ele tinha necessidade, ele tinha determinadas necessidades que todas as pessoas têm. Da mesma forma que o pobre tem tristeza, o rico também tem tristeza. E da mesma forma que o rico tem alegrias, o pobre também tem as suas alegrias. Segundo o ditado popular, a única diferença é que a alegria do pobre dura pouco, né? Mas eu não sei também se a alegria do rico dura muito, né? Nunca fui rico materialmente, né? Mas creio que também a alegria do rico não dura muito tempo. E aí ele foi informado de que Jesus estava passando em Jericó e ele sentiu vontade de conhecer Jesus. Ele queria ver o Senhor Jesus. Mas ele tinha um problema. O cego de Jericó não podia ver a Jesus porque Bartimeu não podia ver a Jesus porque era cego. O homem, o paralítico da pregação da quarta-feira, não podia chegar à presença de Jesus porque ele não conseguia andar. Bartimeu não era cego, ou melhor, Zaqueu não era cego, Zaqueu não era paralítico, mas ele era um homem de pequena estatura. Mesmo sendo rico, ele também encontrou dificuldades em conhecer Jesus. Mas aí nós vamos encontrar algumas virtudes também no Zaqueu. Apesar de ser um homem rico, ele não confiou na sua riqueza, ou ele não tentou fazer uso dos seus bens materiais para chegar à presença de Jesus. Provavelmente, se fosse alguém aqui do Brasil, ia dar um dinheiro para o guarda, ia tentar subornar a segurança para arranjar ou conseguir um lugar privilegiado ali à frente. Mas ele não tentou usar o seu dinheiro, ele não tentou usar os bens que ele tinha para chegar à presença de Jesus, porque ele entendia que Jesus não era igual aos homens, Jesus não era alguém chegado a esse tipo de coisa, e ele agora queria ver a Jesus, mas era de pequena estatura, ele era um homem pequeno. Não sei qual era a altura de Zaqueu. O mesmo problema que o paralítico enfrentou porque havia uma multidão cercando a casa. O mesmo problema que o cego enfrentou porque a multidão o atrapalhava. Zaqueu também, sendo rico, vai enfrentar o mesmo problema. Ele queria ver a Jesus, mas não conseguia porque a multidão era grande e ele era pequeno.
alguns estudiosos não gostam dessa expressão grande multidão, porque dizem que multidão já é grande, né? Mas a gente usa assim para dar uma ênfase, né? Mas pede desculpa depois. Zaqueu vai fazer uso de uma estratégia que foi usada pelo paralítico e que foi usada pelo cego Bartimeu. Não ficar preso às suas deficiências, não ficar preso à sua fraqueza. Já que há uma multidão, já que eu sou pequeno, eu quero ver Jesus, mas quem sou eu para ver Jesus? E aí ele vai usar a sua criatividade. Da mesma forma que aqueles amigos, vendo que a casa estava cheia, que a multidão cercava a casa, que eles não iriam chegar até a presença de Jesus passando por meio da multidão, eles colocaram a cama em cima da casa, abriram o telhado. Da mesma forma que Bartimeu não ia conseguir chegar a Jesus, porque ele não enxergava, ele usa a voz. Zaqueu agora vai também usar a sua criatividade. Eu não consigo ver a Jesus porque a multidão não permite. E ele toma duas atitudes inteligentes. A primeira foi sair na frente. Quem sai na frente sempre leva uma vantagem. Ele não esperou Jesus passar. Ele disse, ele vai passar por aqui e eu vou ficar aqui. Então ele conseguiu visualizar, ele conseguiu encontrar o caminho por onde Jesus ia passar e ele chega àquele local antes de Jesus chegar. Mas não bastava para Zaqueu ficar naquele local, porque ele sendo pequeno, a multidão vinha e as pessoas altas, ele ia ficar soterrado ali no meio da multidão e não ia ver nada. Ele sobe num pé de figueira. Então ele toma duas atitudes criativas, duas atitudes inteligentes. Às vezes nos falta, em momentos de crise, às vezes em momentos de circunstâncias adversas, nos falta criatividade, nos falta inteligência. E nós devemos, meus amados irmãos, aproveitar os momentos de crise, os momentos de dificuldades para aflorar a nossa criatividade, para dar evasão à nossa inteligência. Geralmente os melhores inventos, geralmente os inventos mais importantes da sociedade surgiram em momentos de crise, porque a crise pode nos levar à depressão, a crise pode nos levar a uma vida de fracasso, a uma vida de comodismo, ou a crise pode nos impulsionar, a crise pode nos jogar para uma vida de novas perspectivas. Zaqueu então sobe na árvore e ele queria apenas ver Jesus. Como Jesus nos surpreende de uma forma positiva. A Bíblia diz que Deus pode fazer por nós muito mais do que nós imaginamos e pensamos. Então, o objetivo, a intenção de Zaqueu naquele dia era ver Jesus. E ele estava lá em cima da figueira, e Jesus vai aproximando, e ele queria ver a Jesus, mas diz a Bíblia que antes que Zaqueu visse a Jesus, Jesus viu Zaqueu.
E acontece aqui com Zaqueu duas experiências maravilhosas. Quando nós admiramos alguém, quando nós temos vontade de ter alguém, quando nós nos aproximamos de uma pessoa que representa muito para nós e que nós estamos esperando apenas que aquela pessoa nos dê uma saudação, que aquela pessoa apenas olhe para nós, e somos surpreendidos com a atitude daquela pessoa. Provavelmente Jesus não conhecia Zaqueu. Naquele tempo não tinha as redes sociais, né, o Facebook, alguma coisa para Jesus dar uma olhada, né? E ali ele está ali. Mas quando Jesus vai passando, ele olha para a árvore e diz: Zaqueu. Eu creio que foi uma emoção muito forte na vida de Zaqueu, para Zaqueu. Quando eu cheguei ao seminário, no ano de 1979, e o reitor do seminário era o doutor Davi Min, e era um homem extremamente admirado, e muitas pessoas tinham medo de falar com ele, porque ele era muito sério, né? Não sorria, né? De poucas palavras. E eu disse: mas eu quero conhecer o doutor Davi. E tem uma porta à frente do seminário e tem uma porta ao lado. E aí de manhã eu estava lá porque eu queria conhecer logo o doutor Davi Min. De repente entrou naquele tempo o Corcel 2 era um carro. Ele parou o Corcel 2 e desceu. Se ele passar aqui eu vou falar com ele. E ele vem andando cerca de uns 10 ou 15 metros de distância. Ele olha para mim, estende a mão e diz: como vai, irmão Carlos? Eu só não caí porque já estava escorado no muro na parede do seminário, né? Não sei como, né? Mas creio que ele ficava olhando as fotos lá dos alunos para saber gravar fisionomia e gravar o nome. Talvez seja de lá para cá que eu comecei a decorar o nome das pessoas só pela foto ou o quê. É a mesma experiência sentida por Zaqueu. Ele queria apenas ver Jesus. Mas ele foi visto por Jesus. E a surpresa maior de Zaqueu foi quando Jesus disse: hoje me convém pousar em sua casa. A proposta de Jesus para nós não é apenas um aperto de mão. A proposta de Jesus para nós não é apenas um encontro passageiro. Jesus quer fazer morada conosco. Lá no livro de Apocalipse, falando à igreja, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Zaqueu era de pequena estatura, mas ele não assumiu a condição de vítima. Há pessoas que passam o tempo inteiro procurando defeitos nelas mesmas
para usar os defeitos, usar as suas deficiências, para usar os seus pontos fracos como uma arma de defesa. Então, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém quando ele é chamado para fazer alguma coisa, ele usa aquela sua fraqueza, ele usa aquela sua deficiência como uma arma de defesa. Vamos fazer aqui, vamos levantar uma oferta, vamos tirar aqui uma oferta para ajudar determinada pessoa. Ele fala: os irmãos sabem que eu não posso, né? Eu sou desempregado, ou eu estou enfrentando algumas dificuldades. E nós falamos a semana passada de que aquela mulher só tinha um punhado de farinha, a mulher só tinha um pouquinho de azeite, ela conseguiu 2 gravetos para fazer um bolo para ela e o filho, e logo depois os 2 iriam morrer, porque não tinham mais nada. Mas quando o profeta disse: faz um bolo para mim, ela fez. Se a pessoa que não usa a sua fraqueza, que não usa o seu estado de pobreza, que não usa a sua enfermidade como arma de defesa para justificar a sua falta de disposição, a sua falta de solidariedade. E aí Zaqueu, mesmo sendo pequeno, ele não olha para a sua pequena estatura. Ele vê: eu sou pequeno, mas há uma árvore que é grande, eu posso subir nessa árvore. E nós precisamos, meus amados irmãos, olhar, porque Deus coloca diante de nós, Deus sempre coloca diante de nós alguma coisa que possa compensar as nossas fraquezas. Zaqueu era pequeno, era de pequena estatura. Deus colocou aquele pé de figueira diante de Zaqueu. Aquele paralítico não tinha condições de chegar até Jesus, mas Jesus colocou aqueles homens que o levaram e o colocaram sobre as telhas e que abriram o telhado e que o levaram até Jesus. Uma vez eu assisti um filme que alguém estava morrendo afogado numa represa, muita água, e não havia mais forças para nadar. De repente a pessoa olha e havia um pedaço, sei lá, uma tábua, alguma coisa ali por perto. E ela agarrou aquela tábua e se salvou. Às vezes nós focamos tanto nas nossas fraquezas, nas nossas deficiências, e que não vemos que Deus tem colocado algumas tábuas de salvamento ao nosso lado. E que ao invés de ficarmos reclamando, e ao invés de ficarmos cobrando de Deus alguma coisa, possamos clamar como Bartimeu pela sua misericórdia. Possamos ter a mesma disposição de Zaqueu, porque às vezes nós não queremos nos expor diante das pessoas. Zaqueu era um homem rico, era um homem conhecido, e eu creio que não era fácil para ele estar em cima daquela árvore, né? Eu já disse aqui, se alguém passar na rua e ver o pastor Carlos lá em cima do poste, né? Vão pensar que eu estou louco ou alguma outra coisa, né? Mas ele não pensou. Porque quando nós temos um objetivo na vida, quando nós temos um sonho, quando nós temos um alvo,
Nosso objetivo, nosso alvo deve estar acima dessas coisas de medo de ser mal visto, medo de ser interpretado de uma forma errada, medo de cair no ridículo. O sonho de Ana era ter um filho. E ela vai ao templo e começa a orar, começa a clamar de uma forma tão exagerada que o sacerdote, que ela estava bêbada, mas ela não ligou. Ela continuou orando e Deus deu a ela o que ela desejava. Ter fé é acreditar. Ter fé é crer que, por mais difícil que seja as circunstâncias, por pior que seja o momento que nós estejamos vivendo, mesmo que alguém diga que nós não vamos conseguir, nós possamos continuar perseguindo, nós possamos continuar correndo atrás do nosso alvo. Para aquele homem paralítico, era praticamente impossível chegar até a presença de Jesus. Mas a sua insistência, a sua criatividade, a colaboração dos seus amigos tornaram aquele desejo possível. Para Bartimeu, o seu objetivo, para Bartimeu, o seu alvo era ver. Era praticamente difícil um cego de nascença voltar, não, que ele nunca tinha visto, enxergar. Quando ele tenta chegar até Jesus, a multidão diz que não, mas ele não aceita o que a multidão disse para ele. Ele insistiu e foi recebido por Jesus. E agora nós encerramos aqui com Zaqueu, que queria ver a Jesus. Ele vai à frente, ele sobe na figueira e Jesus atendeu o seu desejo. E o final de Zaqueu foi Jesus dizendo: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E o povo judeu, as pessoas que estavam ao lado, começaram a criticar a Jesus. Porque são duas coisas, duas visões que a maioria das pessoas tem. Todas as duas são erradas. Uma é: alguém pratica o bem a vida inteira. Quando erra uma vez, as pessoas condenam, né? Alguém faz o bem, faz o tempo inteiro. Se errar uma vez, as pessoas desconsideram tudo que ela fez anteriormente. E a outra é: se a pessoa é errada, ela não tem o direito de se corrigir. Então, alguém é errado. Então, porque Zaqueu era cobrador de impostos, porque Zaqueu era alguém que não era bem aceito na sociedade. Agora Zaqueu se converteu, mas as pessoas achavam que Jesus não deveriam aceitá-lo. Como que ao homem errado não fosse dado o direito, a oportunidade para consertá-lo. A Bíblia não fala, mas eu imagino. Eu creio que quando Zaqueu disse assim: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, a multidão toda disse: Zaqueu é o homem, né? Ele agora é um homem de bem, né? Provavelmente a multidão disse: ele agora é um crente, porque as pessoas gostam muito de serem beneficiadas. Que Deus abençoe a todos, na graça e no amor de Deus, nosso Pai. Amém.
Que todos tenham uma noite abençoada, um início de semana abençoado, que Deus esteja abençoando cada um dos nossos irmãos que está nos assistindo. E agora eu te peço, Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.